Estamos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Aquele que é digno de abrir o livro e de desatar os selos aparece. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você lembra que o ancião acabara de mencionar o leão de Judá? Pois é, mas quando o apóstolo João olha na direção do trono de novo, o que ele vê não é um leão. O que ele vê é um cordeiro. E um cordeiro como tendo sido morto, talvez aqui com a garganta cortada, deitado no chão, como se tivesse acabado de ser morto. A verdade é que o leão, ele só existe porque o cordeiro se submeteu à morte primeiro. Veja a descrição que João nos dá desse cordeiro. Ele tinha 7 chifres, e o chifre na Bíblia pode ser símbolo de um rei, como nós vemos em Daniel 8:21, que diz assim: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, um chifre pode simbolizar um rei, ou, mais comumente, de forma mais corriqueira, pode simbolizar força, poder. Esse é o símbolo mais comum para um chifre. Veja, Daniel 8, versículo 7. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Miqueias 4:13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. E Zacarias 1:21. Então perguntei: que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Professor, de onde vem essa conexão de um chifre com força, com poder? Isso acontece porque, como o judeu, a cultura lá dos judeus era uma cultura agrícola que mexia com o campo, mexia com gado, com rebanho. Eles costumavam ver touro, búfalo, esse tipo de animal, e daí eles tomaram da figura do chifre desses animais a ideia de força e de poder. Por exemplo, olha o que diz o Salmo 22, versículo 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Então, aqui nós vemos que chifre do búfalo é mencionado como se fosse a fonte de força ou de poder daquele animal. E daí eles passaram isso para a literatura, utilizando essa figura para mencionar o poder dos reis, dos conquistadores, né? Chamando-os de chifres também. Aqui no texto de Apocalipse, é claro que o chifre do cordeiro simboliza poder. Quer dizer que o cordeiro tem todo o poder. Por isso que ele é mencionado como tendo 7 chifres. Você percebeu isso? Olha aqui. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Eu já não falei aqui no nosso estudo que o 7 ele é um número que simboliza totalidade, completude. Então, o cordeiro é mencionado como tendo 7 chifres porque o cordeiro tem todo o poder, toda a força. Pois bem, além de ter todo o poder, o cordeiro também é onisciente. Você viu? Diz no texto que ele tem 7 olhos. Em outras palavras, ele é capaz de ver tudo, de saber tudo. Ele é
onisciente. E essa onisciência, diz o versículo, ela se dá também através do Espírito Santo em sua missão na terra. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte: além de o Cordeiro e do Espírito terem os dois uma estreita relação, e de fato, tanto a segunda pessoa quanto a terceira, elas têm uma relação extraordinária, já que fazem parte do mesmo Deus. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles têm entre si uma relação eterna. E aqui no versículo nós vemos que a relação especificamente entre a segunda pessoa, o Filho, Jesus e o Espírito Santo é muito próxima também. O Apocalipse está nos informando que a missão do Consolador de alcançar o mundo com o Evangelho através da igreja, conforme Atos 1:8, vamos lá ver o que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Como é que Cristo continuou sua missão em busca de seus eleitos no mundo depois que ele partiu daqui? Ele continuou sua missão através de sua igreja capacitada pelo Espírito Santo. Então, Cristo alcança o mundo através de sua igreja, através de seu Espírito e, é claro, acompanhando também pelo seu olhar onisciente, que vê e supervisiona tudo que acontece. Então, quando você abre aqui Apocalipse 5, que você lê que o Cordeiro tem 7 olhos, isso é uma referência à sua onisciência. E os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra é o Espírito Santo que ele enviou como consolador e como capacitador da igreja para levar o Evangelho até os confins da terra. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Lembra da última aula? Deus Pai no seu trono estava sentado ali com a mão aberta e sobre a sua mão aberta estava o livro. E não se achava em lugar nenhum alguém digno, qualificado para abrir o livro e desatar os selos. Porém agora essa pessoa, esse ser digno aparece. Versículo 7. O Cordeiro, Jesus, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Assim que o Cordeiro tomou o livro da mão de Deus Pai, os anjos mais próximos do trono, que são chamados aqui em Apocalipse de os 4 seres viventes, o que eles fazem? Eles se prostram diante do Cordeiro e num ato de adoração já se colocam prontos para entoar um louvor para ele e fazer-lhe pedidos, intercessões. Como assim? Eles como que trazem diante do Cordeiro as orações dos crentes, orações relacionadas à consumação de todas as coisas, à conclusão da obra de redenção. Por que, professor, orações especificamente nesse sentido? Porque o Cordeiro, ao abrir o livro e desatar os selos, ele vai conduzir a história na direção da consumação de todas as coisas. Você tem que entender a abertura dos selos como Cristo dirigindo a história, Cristo comandando a história. Ele vai dar início a cada evento que deve acontecer durante a era da igreja para que no final a vitória do Cordeiro se torne realidade. Veja o que diz aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, assim como nós veremos lá no capítulo 6, versículos 9 a 11, que os crentes que já morreram, eles pedem a Deus que faça justiça, que vingue o sangue deles que foi derramado sobre a terra quando eles foram mortos pelos ímpios. Assim também, agora, quando Cristo vai abrir o livro, os anjos trazem diante dele as orações de todo o povo de Deus sobre toda a face da terra, pedindo a consumação de todas as coisas. Você sabe que sempre tem um crente, um cristão, orando para que Cristo volte logo? Você sabia que sempre existe um cristão pedindo para que as dores, os sofrimentos deste mundo cheguem ao fim? Que nós possamos já nos encontrar com Jesus e ter as nossas lágrimas enxutas por ele? Pois bem, todas essas orações de todos os tempos são postas agora diante do Cordeiro, e assim ele vai agir em atendimento a essas orações. Como assim, professor? Em atendimento às orações? Ele já não ia fazer isso de qualquer jeito? No plano de Deus, tudo já está determinado. Não somente o que o Cordeiro teria de fazer, mas também os meios pelos quais ele tem de agir, tem de fazer. E um dos meios determinados por Deus para que as coisas aconteçam é justamente a oração da igreja. Podemos afirmar sem sombra de dúvida que um dos motivos por que Cristo dirige a história visando a consumação é a oração de sua igreja, sempre intercedendo por isso, para que o tempo se acelere, as coisas se apressem e chegue logo aquele dia bendito. Continuando, o versículo diz: taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por que que as orações dos crentes são mencionadas nessa linguagem figurada de taças de ouro cheias de incenso? Porque o símbolo do aroma suave e agradável que a gente vê mencionado em Efésios, capítulo 5, versículo 2, Filipenses 4, 18, ele é usado aqui para essas orações. É como que querendo dizer o seguinte: Deus recebe as orações dos crentes como se fosse um perfume agradável, um perfume gostoso. Deus tem prazer em receber as orações de seus filhos. Quantas pessoas se negam a orar a Deus e mal sabem elas que Deus vê as orações dos crentes, de todos os crentes, como um aroma suave e agradável. No versículo 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Aqui temos revelado o motivo de o Cordeiro ser digno e qualificado para dirigir a história. É sobre isso que vamos falar na próxima aula.